Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso YouTube. E nesse vídeo agora vamos entender uma coisa que, às vezes, assim, na nossa cabeça parece algo que é muito complicado de fazer, mas que na prática nem é tão complicado assim, tá? E é justamente o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá? A gente vai fazer um validador de senha, basicamente, né? Então, vem para aqui para a tela para eu te mostrar ele funcionando e aí a gente vai criar ele bonitinho, tá? Então, olha só, tô aqui. Então, o código HTML está aqui, o CSS está aqui também. Eu criei um códigozinho bem básico, tá? Bem simples, só para mostrar mesmo o sistema. E o JavaScript está sem nada, porque é nele que a gente vai brincar, tá? Então, olha só, aqui está o sistema funcionando. Então, ó, eu tenho aqui uma campinho de senha, por exemplo, e eu tenho regras que eu criei para que elas vão sendo preenchidas ao longo do processo que o usuário vai digitando, tá? Então, olha só que legal, ó. Aqui a gente diz que eu preciso ter pelo menos um caractere maiúsculo e acho que a descrição está um pouco errada, porque tem que ter um minúsculo também, tá? Então, ó, coloquei um Azinho minúsculo, não fez nada. Quando eu colocar um A maiúsculo, ó, agora sim, acabei de preencher a primeira regra que eu criei. Então, ele vai, além de colocando verdinho as regras que eu vou preenchendo, ele também vai colocando uma barra de progresso, ou seja, eu estou completando aqui a minha senha. Então, por exemplo, ó, precisamos de um número. Se eu colocar aqui, sei lá, o número 8, ele já vai preencher outra regra. Se eu tiro, não está mais preenchendo aquela regra. Vamos ver agora, a gente precisa de um caractere especial. Então vamos botar aqui um arroba, por exemplo. Então, ó, coloquei um arroba, ele preencheu lá a regrinha do arroba. Ah, o número, vamos colocar um 9, beleza. Agora falta o quê? Eu ter 6, pelo menos, né, 6 caracteres, eu tenho 4 já. Então, se eu colocar aqui, sei lá, um J, não fez nada, um K, cheguei em 6 caracteres, pronto. Agora, minha barrinha fica toda verde e todas as regras elas estão sendo satisfeitas. Então, todas as regras foram satisfeitas. Agora eu posso, por exemplo, liberar o envio desse formulário ou, enfim, fazer o que eu quiser agora com esse formulário. Ele está validado, em outras palavras. Tudo bem? Então, existem várias formas de a gente fazer isso aqui acontecer, tá? Existem regras mais complexas, formas mais complexas de fazer, formas mais simples, formas utilizando tecnologias como bibliotecas externas, enfim, tudo mais. O que eu quero aqui, na verdade, é que você entenda a lógica de como fazer esse tipo de processo. Então, a gente vai fazer de uma forma básica, porém funcional e profissional e usada na prática, tá? Mas que o foco principal é a gente entender como que funciona esse negócio na prática, tudo bem? A lógica de criar um sistema desse, que aí que você cria, entendendo a lógica, você cria em qualquer tipo de tecnologia que você quiser, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu atualizar a tela aqui, e aí ele para de funcionar, ó. Não está mais funcionando, porque o JavaScript está vazio, tá? Então vamos começar criando do zero aqui as nossas regrinhas. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu tenho que ter uma variável com o nosso campo, armazenando no nosso campo, que é o que a gente vai, é o principal, é o que a gente vai fazer a alteração o tempo inteiro, tá? Então, no HTML, o nosso campo, o nosso input, está aqui, ó, e ele tem uma class password. Então, é através dela que a gente vai selecionar aqui. Então, vamos lá. Vamos botar aqui um password input document.carrySelector para a gente selecionar o elemento, né? Então eu vou selecionar a partir da classe dele. Então ponto password, tipo CSS, né? Beleza, selecionei o campo só, não fiz nada com ele, só fiz pegar o campo e armazenar a localização dele na memória aqui nessa variável password input. Qual outro item que a gente vai manipular? A barrinha de progresso. Então, ó, eu tenho uma div aqui progress e dentro eu tenho uma divzinha bar. Essa é a barra. Aqui é a área da barra e essa outra div bar é a barra de fato, né? Então, é ela que a gente vai alterar. Então, vamos lá. Vamos vir para cá e vamos chamar aqui de progress bar. Fica fácil da gente entender, né? Document carry selector. E aí aqui eu vou entrar em progress e dentro dele, dá um espacinho, eu vou procurar um bar. Só para ter certeza que eu vou achar o elemento correto, tá bom? Então, selecionamos os dois elementos, o input e o elemento progress bar. Beleza. Os elementos que a gente vai, das regras, eles a gente vai selecionar dinamicamente, tá? Então, já já a gente vai mexer com eles, tá? Próximo passo agora. Precisamos
que uma ação seja feita no JavaScript sempre que alguém digitar qualquer coisa no nosso campo. Concorda? Então, ó, password input.add event listener, sempre que alguém der um key up, ou seja, o cara apertou a tecla, na hora que ele soltar aquela tecla, eu vou executar alguma coisa. Então, quando o cara soltar a tecla, executa aqui uma função. Show de bola. Agora, dentro dessa função é onde toda a mágica vai acontecer. Por quê? É aqui dentro dessa função que a gente vai calcular a força da senha, tá? Então, para a gente entender a força daquela senha, ela tem que preencher, claro, todas as regras, né? Então, para preencher, cada vez que ela vai preenchendo uma, ela vai aumentando a sua força. Como a gente tem 4 regras, obviamente o limite vai ser 4, né, de força. Então a gente começa com a força 0, ou seja, não está preenchendo nada. Então vamos criar aqui uma variável para armazenar essa, entre aspas, força, tudo bem? Então, ó, vou botar aqui um nome strength, que é força em inglês, tá? Então, beleza, começamos com a variável. Agora, olha só que legal, ó, a regra e a lógica para você criar, por exemplo, um processo desse de calcular a força de uma senha ou validar uma senha, enfim, é basicamente você fazer item a item, tá? Então a gente tem 4 regras, vão ser 4 verificações que a gente vai fazer, tá? Que a gente pode fazer de diversas formas, mais complexas, mais simples, enfim. Vamos fazer de forma que você consiga entender a lógica, tá bom? Então vamos lá. Sem se desesperar, vamos item a item e aí a gente vai somando a força, tudo bem? Então, vamos para o primeiro item, por exemplo. Pelo menos um caractere maiúsculo, que na verdade, eu vou até corrigir isso aqui, maiúsculo e um minúsculo. Então, ó, tem que ter um maiúsculo e um minúsculo, tá? Então, se eu só colocar um A, não vai funcionar. Eu tenho que ter um A e um B minúsculo, tá? Que aí ele funciona. Então vamos lá. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma função que ela basicamente vai... A verificação em si, ela é feita através de expressões regulares, principalmente para esses tipos de verificações, que eu tenho um string, né? Eu tenho um texto, uma senha, enfim, e eu quero verificar se dentro dessa senha eu tenho alguma coisa acontecendo. Então, se eu tenho número, se eu tenho caracteres maiúsculos, se eu tenho caracteres especiais, quantos caracteres eu tenho, enfim... Tudo isso é feito através de expressões regulares. Inclusive aqui no YouTube, a gente tem um vídeo sobre expressões regulares, tá? Só sobre expressões regulares. Mas aqui você vai entender como é que elas funcionam. Basicamente eu crio uma regra e eu verifico se aquela regra está se aplicando ao texto que eu quero verificar. Tudo bem? Como é que funciona na prática? Vamos lá. Se, if, né? E aí, como é que eu pego agora o que tem digitado no campo de senha? Bom, password input.value vai ser onde tem esse valor, certo? E aí o que é que eu faço agora para a gente fazer a devida verificação desse cara? Eu venho aqui e eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso criar uma função que ela vai fazer essa verificação para mim e ela vai renderizar cada um das regras quando ela for satisfeita, tudo bem? Como assim? Olha só, password.value, esse value aqui, ele é um string, certo? Então, toda string tem uma função chamada match, tá? Nessa função match, eu vou colocar aqui, ó, 2 barrinhas, e dentro dessas 2 barrinhas eu coloco a minha expressão regular. Então, por exemplo, ó, a expressão regular para verificar se tem um caractere masculino e masculino, se tem um caractere maiúsculo e um minúsculo, é o seguinte, eu vou verificar a ordem. Eu quero o seguinte, ó, 2 regras eu vou fazer dentro de uma só. A primeira regra, ele vai procurar se eu tenho um maiúsculo, algum texto qualquer e um minúsculo. Depois eu faço a verificação inversa, se eu tenho um minúsculo, um texto qualquer e um maiúsculo, tá? Que aí se começar com minúsculo, se começar com maiúsculo, não importa, vai funcionar, tá bom? Então olha só, primeira regrinha, eu vou fazer basicamente assim, ó. Ele vai procurar uma letra de A a Z, tá? Minúscula. Depois, ponto e um asteriscozinho para ele procurar qualquer texto que tenha entre esse cara. E ele vai procurar uma letra maiúscula de A a Z, certo? Ou, essa barrinha vertical, tá? Eu crio uma outra regra que é o inverso. Então, A a Z maiúsculo, ponto, exclamação, A a Z minúsculo.
Isso aqui vai fazer a verificação da minha primeira regra, tá? Essa é a regra, talvez seja mais complexa de fazer, tá? Simplesmente porque tem essas duas itens, né? Do menor para o maior, enfim, tudo mais. Dá para fazer, inclusive, de outras formas, tá? Essa regrinha aqui. Então, ó, se ele funcionar, quer dizer o quê? Quer dizer que essa regra foi satisfeita. Então, o cara digitou uma letra maiúscula e uma minúscula, por exemplo. O que é que a gente faz com isso? Basicamente agora a gente vai preencher, primeiro a gente vai aumentar a força, né? E depois a gente vai preencher o primeiro itemzinho com essa bolinha vermelha, ela vai ficar, sei lá, verde, por exemplo, tá? Faz sentido, né, que ela fique verde. Então, para melhorar, expliquei a regra, para melhorar o nosso código, o que é que a gente vai fazer? Vou criar uma funçãozinha aqui auxiliar para a gente, chamado o seguinte, render rule, ou seja, renderize a regra, em outras palavras. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó, primeiro, eu vou dizer qual é a class, rule class da regra, porque lá no HTML, ó, eu tenho aqui as minhas regrinhas, as 4 regras, todas elas têm a mesma estrutura, tá vendo? Só que cada uma delas tem uma class única para ela, para eu conseguir identificar ela, né? Então eu tenho aqui, ó, o low uppercase, one number, one special char e mini char. Eu tenho essas 4 classezinhas básicas. Então, ó, aqui eu tenho a regra da classe específica que eu quero, ou seja, aqui ele vai colocar o vermelhinho ou verde, por exemplo, tá? E depois eu vou colocar aqui um boolean, ou seja, um true ou false, se é para colocar ela como verdadeira ou como falsa. Então, botar aqui um valid, por exemplo. E aí o que é que a gente faz dentro dessa função? Basicamente aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a verificação se o meu rule class, então vamos rule area document.carry selector e aí eu coloco aqui o meu rule class, tá? Dentro dele, então ó, rule area ponto, dentro dele eu vou procurar esse valid point, esse carinha aqui, que é a bolinha, tá? Então ó, deixa eu copiar até o nomezinho aqui para não digitar errado. Dentro do rule area carry selector, procura aí por valid point, tá? E aí o que a gente vai fazer com esse cara? Vamos alterar o style, o background color dele, e a gente vai colocar o quê? Depende. Se o valid for true, eu coloco green, a cor verde. Caso contrário, eu coloco vermelho. E aí para não ficar grandão aqui, vamos só dar um enterzinho, ó. E aí fica mais fácil da gente entender. Tudo bem? Então, basicamente, essa função é o seguinte, a gente manda qual elemento que ele vai alterar e se é para alterar para verde ou para vermelho. Simples assim, tá? E aí a gente vem para cá, ó. Entrou no if, render rule, e aí eu coloco aqui o meu primeiro item. Qual é o primeiro item? Vou pegar aqui, ó, low uppercase, pegar aqui um ponto low uppercase e true porque ele entrou no if. E aí eu coloco um else aqui, por exemplo, ó. E aí eu coloco a mesma função, só que agora false porque não entrou. Tudo bem? Vamos testar para ver se está funcionando dessa forma aqui. Ó, atualizei. Vamos vir para cá. Digitei a letra A, não fez nada. Digitei a letra L minúscula, tá? Não fez nada. Vou digitar uma letra maiúscula, um B, por exemplo. B, olha lá, ficou verdinho. Perfeito? Então, eu digitei minúsculo e depois maiúsculo. Vamos inverter agora. Paguei, já ficou vermelho também, tá? Vou digitar uma maiúscula, J, por exemplo, e uma minúscula, o G. Olha lá, funcionou. Então, minha regra está funcionando. Agora que você entendeu essa lógica aqui, ou seja, verificou, coloca lá o verdinho ou coloca lá o vermelho, por exemplo, tá? Agora que a gente fez isso daqui, vamos melhorar ainda mais, tá? Esse código aqui. O que a gente vai fazer? Olha só. Vou vir para cá. Eu vou dar o render rule, que eu sempre vou ter que rodar ele, certo? Vou dar um enterzinho aqui. E aí é o seguinte, ó. Primeiro parâmetro é o campo que a gente vai mudar, ok? E o segundo parâmetro é o quê? É um true ou false, concorda? Então eu posso pegar, ó, esse cara aqui e eu posso jogar ele aqui. Isso é uma função que ela retorna true ou false, certo? Então, ó, eu jogo ele aqui diretamente na execução da minha função. Então, eu posso apagar e aí eu fico com um código mais simples que funciona do mesmo jeito. Então, ó, vamos testar ele. Deixa eu atualizar aqui. funcionou.
e agora o A maiúsculo com A minúsculo também funcionou. Perfeito? Então, funcionamos aqui agora. Só que a gente não está aumentando aqui a força, concorda? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Essa função, além de fazer essa alteraçãozinha básica aqui, ela vai fazer uma outra coisa, que é o seguinte. Ela vai dar um retorno aqui. Se for válido, retorna 1. Caso contrário, retorna 0. Ou seja, essa função aqui, ele vai executar esse cara aqui, e essa função ela vai retornar 1 ou 0. E aí o que é que eu faço? Eu posso pegar aqui minha variável strength, e eu posso concatenar não, eu posso incrementar, né, aumentar, né, o valor dela. Ou seja, verifiquei a primeira, ele vai retornar se deu 1 ou 0, então começa como 0 aqui, já vai ficar 1, por exemplo, caso dê certo, certo? Então, criamos a lógica. Agora vamos fazer a aplicação das outras regras. Agora é mais fácil, porque eu só preciso me preocupar em criar a regra. Então, ó, vamos para a segunda regra. Eu copio aqui, colo aqui, vamos pegar a classezinha, que é a OneNumber. Altero aqui, ó, só a classezinha. E aí a verificação, vamos alterar aqui a minha expressão regular. Para eu verificar se eu tenho um número em uma string, é muito simples, simplesmente eu coloco aqui, ó, vou abrir e fechar aqui, 0-9. Pronto. Ele vai verificar se tem um número entre 0 e 9, que é um número, né? Então, tendo um número de 0 e 9, show de bola, já é o suficiente para essa regrinha funcionar. Vamos para a próxima regra, e aí a gente já testa todos eles, tá? Copiar aqui novamente, colar, vamos pegar aqui, ó, a classezinha especial, one special char, colocar aqui, não esquece do ponto, tá? Para ele conseguir funcionar. E aí aqui, o que a gente vai fazer? Na regrinha do caractere especial, também é muito simples. Eu simplesmente vou vir aqui, e aí, entre os parênteses aqui, eu vou colocar todos os caracteres especiais que eu quero que ele verifique. Então, por exemplo, vamos pegar aqui no teclado, na sequência do teclado aqui. Exclamação, arroba, o jogo da velha, o dólarzinho, a porcentagem. Aí o tio eu não vou colocar o Ezinho comercial e o asterisco, tá? Então, basicamente aqui, ele vai verificar se eu tenho algum desses caracteres especiais. Ah, vou colocar aqui também o underline. Pronto. Então, verificou, show de bola. E aí, aplicando a mesma coisa, ó. Aplicou esse, funcionou, mais um. Aplicou esse, funcionou, mais um. Aplicou esse aqui, funcionou, mais um também, tá? E por último, mas não menos importante, quantidade de caracteres. Que aí essa a gente nem precisa verificar com expressões regulares, né? Então, ó, vamos pegar aqui o min_char, class, pegar aqui, min_char, e aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir para cá, pego o valor que está digitado lá no campo, pego o length dele, ou seja, quantos caracteres tem nele, né? E aí verifico. Se eu tenho que ter pelo menos 6, então maior ou igual a 6. Já faço a condição aqui mesmo. E aí ele já vai funcionar. Tudo bem? Vamos ver agora se funcionou? Vamos lá. E aí depois a gente vai para a barra de progresso, tá? Não esqueci dela não. Então vamos lá. Vou começar com o número 7. Olha lá, já marcou 1. Perfeito? Depois, sei lá, vou jogar aqui um jogo da velha. Jogo da velha. Não marcou. Opa, vamos fazer uma verificaçãozinha aqui. Então, por que não marcou o jogo da velha? Simples, né? Eu tenho que colocar esse cara aqui entre chaves, que senão ele não vai achar. Atualizando. Então, o número novamente, 9. Jogo da velha. Agora sim, funcionou. Então, caractere maiúsculo, um J, e aí ele não funcionou, por quê? Porque eu não tenho outro minúsculo. Colocar um A, aí ele funciona. Legal? E agora pelo menos 6 caracteres. Então, mais um, mais outro. Olha lá. Todas as regrinhas funcionando perfeitamente. Então, se eu der um tapa no teclado, ó, tapa no teclado. Eu só digitei os 6. Agora eu vou ter que colocar aqui um arroba, um 6 e algum caractere, um J maiúsculo, por exemplo, para ele funcionar. Perfeito? Tá. Vamos para a barra de progresso aqui agora. Então, seguinte, eu já tenho aqui a força, certo? Ele já está somando aqui a força. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar essa força e gerar um número de porcentagem, certo? Como eu tenho 4 regras, para gerar um número de porcentagem é simples. Então, vou botar aqui uma variávelzinha
chamada de PCT, PCT de porcentagem, tá? Você pode chamar de outro nome se quiser. Então, basicamente, para eu calcular uma porcentagem, eu vou pegar aqui a força, eu vou dividir por 4, né, que são 4 regras, e eu vou multiplicar o resultado disso por 100. E aí ele pode me retornar um número quebrado. E aí eu faço o seguinte, eu uso o math floor para arredondar para baixo, sempre para baixo, tá? Então, sei lá, deu 0,1, é 0. Deu 0,9, é 0 do mesmo jeito, tá? Então ele sempre vai fechar em um número arredondado sempre para baixo, para que o 100 seja de fato 100 e não 95 ou 96, por exemplo. Então, ou 99,3. Não, vai ser 100. 100 é 100, tá? Beleza. Calculei a porcentagem. Agora o que é que eu faço? Ó, aqui no meu HTML eu tenho essa divisinha bar e ela já está pronta e eu simplesmente tenho que mudar a largura dela em porcentagem, claro. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui em cima, ó, eu tenho o progress bar, lembra? Vamos pegar esse progress bar, ponto style, ponto largura, certo? E aí eu coloco aqui um template string, que eu coloco a variável PCT e coloco um porcentagemzinha, um símbolo de porcentagemzinha no final. Salvei, atualizei. Vamos agora, coloco um número. Olha lá, ele já foi. Como são 4 regras, cada regra é 25%, né? Meio que óbvio. Então, vamos botar aqui um caractere especial. Já foi mais, fica no meio aqui agora, certo? Por quê? A força provavelmente está 2, né? Depois um maiúsculo e um minúsculo, 75%. Legal? E aí, por fim, só completar aqui 100%, ele pega a barrinha completa e aí preenche todo mundo. Então, ó, diminuir, ele já vai, ó, diminuindo aqui a minha barrinha conforme eu vou digitando. Então, ó, digitei, pegou só o primeiro. Um número, um caractere especial e um maiúsculo. Pronto, ele pegou todo mundo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, tá pronto, na verdade, né? Aqui eu só faço alguma verificação para eu liberar ou não o campo, né? Então, por exemplo, aqui eu verifico, se PCT for 100, quer dizer o quê? Que o cara cumpriu, né, todas as regras. Então, PCT está 100, a porcentagem está 100. Então eu faço o que eu quiser. Ou eu envio, ou eu libero um botão para aparecer um botão, enfim. Aí a ação você faz o que você quiser. Então, aqui eu vou botar até um comentário. Faz o que você quiser. Legal? Mas minha regrinha está feita com sucesso de forma simples, fácil, rápida e tranquila. Eu posso adicionar aqui quantas regras eu quiser. Tudo bem? Posso inclusive modificar essa estrutura para, sei lá, as regras ficarem em um array. E aí esse 4zinho aqui, em vez de ser um 4, entre aspas, manual, ele seria quantos itens tem no meu array. Então, você pode aí modificar, você pode melhorar o código, você pode deixar ele mais complexo, mais simples. O foco aqui é em você aprender, vou até botar aqui ó, minha câmera. O foco é em você aprender como funciona a lógica desse processo. Que aí você aplica a regra como você quiser, na linguagem que você quiser, na tecnologia que você quiser. Perfeito? Maravilha, então, show de bola. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Eu vou deixar esse código aqui embaixo na descrição, tá? Vai ter um projetinho do GitHub com esse código, vou deixar para você disponibilizado, para você brincar, modificar, melhorar, enfim, aprender com ele. Legal? Quer aprender a programar do zero, não tem conhecimento nenhum ou está começando agora e quer um guia, um curso de fato que vai te ensinar do zero até você estar pronto para o mercado? Então, na descrição também eu vou deixar o link do nosso curso completo de programação para você aprender não só isso, como muito mais outras coisas de programação. Vale muito a pena você dar uma conferida. Show? Maravilha, então, deixa o like que é obrigatório, comenta aqui embaixo outros vídeos, outros temas, outros tutoriais, outras coisas que você quer aprender, que a gente vai estar fazendo vídeos a todo momento para você. Legal? Se inscreve no canal para você não perder nada e até o próximo vídeo. Valeu!